E aí, galera, olha bem, o nosso curso de física, ele começou lá falando de velocidade, não explicava, velocidade pronto. Depois vocês perceberam que a velocidade poderia variar a sua velocidade, o valor numérico dela e também a direção, né? Aí, né, vimos então que, na verdade, velocidade era vetorial, existia aquelas grandezas escalares, vetoriais, e aí de velocidade viu o que causava velocidade. Bom, quando a velocidade, o movimento podia modificar segundo o princípio da inércia, precisava de uma força para modificar esse estado de movimento. E depois nós vimos que essa força, na realidade, é para realizar trabalho, através da energia acumulada nos corpos. Mas aí, a energia, na verdade, é aquilo que nós estudamos, só que às vezes a gente divide as partes, vai estudando devagarinho para chegar. Se falar de energia na primeira aula, já fica uma coisa bem difícil de entender. E aí, agora vocês perceberam que a energia, ela realiza trabalho. Esse trabalho pode ser bom, né? Por exemplo, quando você quer que uma máquina, o carro, vai de um lugar para outro carregando uma carga. Um caminhão carregado. Ótimo. Mas e quando há um choque, né? Uma colisão, uma batida, onde estraga? Também a energia. A energia ela pode ser boa, né? Realizar trabalhos bons ou trabalhos ruins. O choque. Falamos de impulso aí. Na verdade, a energia é utilizada para impulso, a força aplicada, então você faz com que o corpo possa saltar. No esporte mesmo, né? Vários esportes é utilizado o impulso. E aí nós temos, na verdade, agora mais uma parte que estamos estudando na realização dessa energia. Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje? Então, a nossa trajetória, né, nos leva até aqui. Pediu para assistir esse vídeo já nas aulas anteriores aí, onde você... Ele é pequenininho, 19 minutos, né, no total, 18h46, sobre o teorema do impulso, né? Muito importante isso. Então, vamos falar sobre o impulso, a relação entre impulso e quantidade de movimento. A quantidade de movimento que um corpo tem, ele pode transformar isso através da energia num impulso, né? Ou não. Então, aí depende do que nós vamos estudar. O impulso é essa relação que nós temos de uma energia pronta para ser utilizada, principalmente energia cinética, né, pessoal? Então, a aula que nós vamos estar trabalhando hoje, essa parte da energia realizando o impulso. Todo mundo sabe o que é um impulso. Eu preciso de um impulso, né? Você está andando aí em qualquer lugar, por exemplo, de repente você precisa de um impulso para pular uma pedra, uma árvore, né? Uma poça d'água na estrada, está andando. Então você quer o impulso, é aquilo que você precisa para aumentar a sua energia, digamos assim, não é nem aumentar a energia, mudar a energia cinética de velocidade, você dá aquela corridinha e pula, para transformar aí numa energia potencial para pular. Então você precisa subir uma altura maior para pular um tronco, pular uma poça d'água, né? Pular uma pedra. Então, impulso é essa transformação de uma energia em outra, principalmente energia potencial, gravitacional, que você precisa vencer essa energia, você transformar essa energia para ter uma altura maior. No caso, oposto à força-peso. Para vencer a força-peso, precisa sair do lugar e dar aquele salto. O salto, então, ele precisa do impulso. Outras atividades também. Vamos lá? O lançamento de alguma coisa, vai lançar uma pedra, tem que dar um impulso nessa pedra. É muito comum observarmos objetos adquirindo movimento depois de serem impulsionados, jogados, empurrados, usado força, né? Então, essa aplicação da força que leva a ser jogados, lançados, principalmente. Olha aí, ó. Sempre pronto a ajudar os amigos, o Cascão pensando na Mônica, aí ele pensando assim, né? No balanço, de repente a Mônica vai dar um impulso, a gente brinca de balanço, a pessoa empurra, né? Os pais geralmente empurram as crianças que estão no balanço. Então, mas a Mônica tem uma força muito grande. Aí ele falou, opa, pode dar ruim, né? De repente pode dar ruim esse impulso aí. Olha, quando estiver saltando, esse salto aí, né? As pessoas fazem, brincando aí, o jogador de futebol, ou os atletas, por exemplo, quando terminam, ganham alguma coisa, eles comemoram.
vai chutar a bola, precisa do impulso, ela está parada para ser lançada, né? O corpo foi lançado no ar e deu uma volta, que a bola foi lançada em direção ao gol, né? Então, saltando, uma bola ser chutada, tudo isso precisa de um impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento que tem um corpo. Você está correndo, dá um pulo, então você variou. Se a bola está parada, você chuta, e assim por diante. Ou o goleiro também. O goleiro agarra a bola, ela estava em movimento para ela, né? Então o impulso não é só quando vai fazer, pode-se parar o movimento também, né? No caso, a decolagem de um porta-avião, né? De um porta-avião, aí no caso aqui está no chão, não tem nada de porta-avião aqui, mas lá precisa estar preso. O porta-aviões, apesar do aviãozinho estar na terra aí, mas olha bem, pessoal, o porta-avião, ele tem uma distância pequena, porque é um navio enorme, né, no mar, para se lançar os aviões. Então você não vai fazer uma pista de 5 quilômetros, igual nós temos aí 3 quilômetros, né? Então o porta-avião, o que acontece com o avião? Ele é preso, tem um sistema magnético, já teve sistema de correias, etc. Magnético, segura ali, trava, acelera a turbina no máximo e solta. Quando solta, esse avião parte, então ele tem um impulso, ele tem uma velocidade, ele é lançado com uma velocidade muito maior do que ele poderia, né? Então, se ele tivesse só parado, sem nada, e começa a acelerar, a pista seria pequena para que o avião decolasse do porta-aviões. E aí, esse aviãozinho aí, no caso, existe casos de pessoas na mata, por exemplo, garimpos, algum lugar que a pista é muito pequenininha, a mata muito alta, esses aviões pequenos, relatos já de histórias, onde eles amarram uma corda no avião, né? E aí o aviãozinho, o cara acelera no máximo ali, e o cara, outra pessoa, corta a corda. E aí o avião parte, né? E consegue o impulso necessário para subir o suficiente e vencer a mata, por exemplo, porque as pistas são pequenas, locais onde não tem, né, principalmente ilegal, garimpo, etc. Existe relatos fazendo isso. Precisando desse impulso, então. Tá? Vamos lá? Continuando. Só para falar do... Está falando de um porta-avião, mas aí nós temos um aviãozinho. Praticando o parkour, né? Todo mundo já sabe, esporte aí legal, aí pessoas pulam prédio, lugares na cidade. Então, para haver impulso, é necessário que uma força atue sobre um corpo durante um certo intervalo de tempo. Então, olha bem, força é massa vezes aceleração. Você tem uma massa de um avião e tem a aceleração do motor. Você acelera, aplica durante um certo tempo e aí você solta. Não adianta aplicar a vida inteira também, né? Existe um certo tempo para cada situação. Não adianta acelerar um dia inteiro. Por exemplo, você imagina lá no porta-aviões. O cara acelera, vamos supor que ele acelera durante ali 30 segundos e consegue avançar, né? Sair do porta-aviões. Não adianta ele acelerar o dia inteiro que vai lá para a Lua, não é isso. A força e o tempo também estão relacionados num certo limite. Você vai pular, vai correr e vai pular uma poça d'água. Então você vai correndo, correndo, chega... Quando você faz esse negócio, essa flexão com o joelho. Não adianta você chegar e parar lá e ficar meia hora parado e lançar o joelho. A energia acabou e você não vai pular a poça. Então, são milissegundos às vezes, alguns segundos, depende da situação. Essa força e o tempo tem que estar cronometrado e junto para que haja um impulso. Por isso que quando nos esportes, principalmente de salto em distância, tem pessoas que dão um salto ruim e não conseguiu cronometrar a velocidade dele com o tempo de flexionar as pernas. E aí o salto dele não é tão ruim, tão bom. E aqueles que conseguem fazer de maneira perfeita, inclusive o ângulo de lançamento, já vi movimento oblíquo, né? Por salto em distância, eles batem os recordes de distância. Eles conseguem fazer isso. Isso é treino, é aquele momento e é instintivo. A pessoa faz isso no esporte de maneira instintiva, mas existe aquele tempo, milésimo de segundo. Se ele demorar mais ou menos, ele não consegue a energia suficiente para saltar longe e mais ele perde energia porque o joelho flexionou num tempo maior do que deveria. Por isso que algumas pessoas quebram o recorde, né? Porque ele consegue fazer aqui de maneira perfeita. No tempo, esse tempo com a força, existe um momento que é o máximo que a força pode alcançar para que aquela energia seja o máximo possível. Senão, você dissipa energia ou não consegue a energia total que você precisa.
Tem isso também, pessoal, tá? Impulso não é uma coisa bem simples, não, de força vezes tempo. Ah, eu fico o dia inteiro fazendo força, não vai funcionar, dependendo precisa desse intervalo de tempo, realmente, que essa interação entre a força do corpo e o tempo que vai ser aplicada essa força, ok? Vamos lá, então. Senão é muito fácil, né? Na verdade, não é bem assim, o impulso não é força vezes tempo, simplesmente assim, tá? Existe essa interação para que o impulso tenha a transformar a quantidade de energia. Então, aqui nós já vimos que variação de energia cinética te dá variação de movimento, né? Então, a força aplicada e o tempo de aplicação dessa força vai te dar o impulso. Como eu falei, esse tempo, ele não é infinito. Não é um tempo que você usa para sempre. Bom, no sistema internacional, a unidade aí é Newton segundos, força é Newton, ΔT é segundo. Quilograma, metro por segundo, né? No caso, a força, segundo ao quadrado, tem mais um segundo. Então, Newton vezes segundo, não é Newton por segundo, não, pessoal. É Newton segundo, por dividido. Já não fala Newton por segundo, é Newton segundo, tá? Olha aí, ó. É muito importante entender a questão da direção da força aplicada. O impulso possui a mesma direção e sentido da força que causou ele. Então, se o pé chutou a bola, nesse caso, para frente, na ação e reação, a bola também tem uma reação contra o pé. E a reação é o sentido contrário do pé para trás. A força do impulso do pé para trás também. Por exemplo, em clubes de tiro, inclusive esportes também, né, com tiro, você tem a arma, você vai e apoia no ombro aqui. Ela tem um impulso contrário, que ela bate, quando atira, sai a explosão, empurra o cano, né? O cano não, desculpa, a coronha. O cano empurra a bala, sai pelo cano para frente e a coronha empurra o ombro. Esse impulso para trás, também devido a essa explosão, a força tem uma força de impulso para trás e outra força para frente da bala, do projétil. Então, entenda bem o seguinte, você precisa estar analisando que tipo de impulso você quer, do projétil ou da arma da coronha sobre o ombro, tá? Também tem isso, tudo bem? Vamos lá, então. Lembrando que a força daquilo que você está estudando, do impulso que você está estudando, o impulso tem a mesma direção da força. Um exemplo aí. Em um clássico, na final de um campeonato de futebol porto-velhense, entre times da cidade, o professor Décio chuta a bola, professor Décio, já fui jogador, viu, pessoal? Quando era bem mais novo, né, meus 25 anos aí, 20 a 25, aplicando uma força de intensidade de 600 newton em 0,1 segundo em direção ao gol. Então, chutei a bola, apliquei uma força de 600 newton, né, levei 0,1 segundo. Vendo o lance, o goleiro manifesta a reação de defesa ao chute, mas a bola entra para o delírio da torcida. Aí o professor Décio fez o gol, claro, né? Determina a intensidade do impulso do chute que o professor Décio dá na bola para fazer o gol. Ah, meus tempos saudosos aí de futebol, na várzea, campinho cheio de buraco, de terra, tinha mais terra do que grama, mas era lá em Cerejeiras, pessoal. Rondônia, né? Aqui, cidade de Rondônia, perto de Colorado do Oeste. Olha aí, ó. Impulso é força vezes tempo. Então, aplicou uma força de 600 durante um tempo de 1/10 de segundo, né? 0,1, 60 newton segundo. 600 vezes 0,1 dá 60 newton segundo. Teve um impulso de 60 newton segundo. Lembrando que não é newton por segundo, é newton segundo, tá bom? Então, vocês viram que foi fácil? Aí, lembrando meus tempos aí de adolescência, já fiz muito gol, isso é verdade. Na verdade, pessoal, eu era um chamado de quarto zagueiro, né? Que hoje não tem mais, hoje é o pessoal, o volante ali, defensivo. Mas eu mesmo assim eu fazia gol. Corria muito, eu tinha a adolescência, eu tinha muita energia, né? Para disparar aí. Vamos lá, então, voltar para a nossa aula, que a infância do professor Décio, a adolescência dele não está em jogo aqui. O impulso também pode ser encontrado através de representações gráficas, claro. Temos gráfico para representar também. No gráfico de uma força constante,
o valor do impulso é numericamente igual à área entre o intervalo de tempo de interação. Então, se você tem a área lá, ó, a força e o tempo, impulso, né? Força vezes tempo. Então, se você tem aqui a força na vertical, o tempo na horizontal, multiplica um pelo outro, você tem um retângulo, né? E se ele estiver em ângulo também, tiver a força variando, é possível fazer graficamente. Aí a nossa fórmula não funciona, mas graficamente é possível fazer. ΔT é T2 menos T1, né, que é ΔT, variação de tempo. Então, a área é força vezes ΔT, que é igual a impulso, né? Bem simples. Força na vertical e o tempo na horizontal. Então, um lado vezes o outro dá uma área de um retângulo, tá? Olha aqui, mas se o gráfico fosse, como eu disse, fosse inclinado ali, a equação não trabalharia do 10 ao 16, mas o gráfico é possível. 10 a 16 nós teríamos que fazer uma força média. Nós não temos isso aqui como calcular desse jeito na nossa equação. Essa equação é simples, né? Então, olha, esse gráfico apresenta a variação. Tinha uma força de 40 N durante 10 segundos. Em seguida, a força vai de 40 a 0. Então, vai diminuindo. Então, passa mais 6 segundos diminuindo. Calcular o impulso de 0 a 14. 0 a 14, ó. Então, eu acredito que é de 0 a 16 aí, né? Inicialmente, iremos separar a figura em duas, um retângulo e um triângulo, tá? O retângulo nós temos aqui, separar a figura em duas, um retângulo e um triângulo, né? O retângulo é simples. Que você tem 40, né, de altura, aí tem o 10, né? Então, uma altura de 40, direitinho aqui, ó, que é a força. Durante os 10 segundos você tem um retângulo. O retângulo é base vezes a altura. Então, a base seria 10 segundos durante 40 segundos de altura, né? Então, fica bem simples, tá? Área 1. Área 2 é força vezes tempo. 40 vezes 10, 400. Tem uma área de 400 que representa o impulso ali. O triângulo, nós temos aqui área 2, né? Ó, área 2, força vezes tempo. Então, 16 menos 10 e dividido por 2. Então, 16 menos 10 é 6, 40 vezes 6 dividido por 2. Nós temos 240 dividido por 2, temos 120, tá? Área total, área 1 mais área 2, correto? Então, 400 mais 120, nós temos aí 520 newtons segundo, tá bom? Então, olha bem, o impulso é 520 newton segundo. Aí, o exercício foi mudado aqui, não é 14, porque houve aqui na hora de fazer, nós tivemos aqui, então, 16 segundos. De 0 a 14 não daria, porque estaria o 14 aqui, mais ou menos, e nós teríamos que fazer isso aqui, tá? Aí não foi dado aqui, ó, a força em 14, por exemplo. Então, nós não teríamos como fazer o triângulo aqui e mais esse retângulo, ou um trapézio, que é base menor, né? Altura maior, altura menor. Então, aqui foi um erro de digitação, é 0 a 16, tá bom? O exercício 0 a 14 não daria para fazer. Volto a falar para vocês, se fosse uma questão de prova e tudo, poderia pedir para anular, porque está mal elaborada, certo? Então, nós temos aí 520 de 0 a 16. 0 a 14 não daria para resolver aqui, simplesinho assim, tá bom? A relação entre impulso e quantidade de movimento. Será que existe uma relação? Ó, do mesmo modo que o trabalho modifica a energia mecânica, ou que a força altera a velocidade, nós sabemos disso, né? O impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. É o impulso que faz com que a quantidade de movimento varie. Então, se você está correndo, você para pular. Então, está no ponto zero, o ponto mais alto do seu pulo.
você ter uma energia potencial gravitacional em de zero e tal. Energia cinética é chamada energia potencial e vai de zero ao ponto mais alto. Então, nós sabemos que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso, tá? Então, o impulso final menos o inicial te dá quantidade de movimento final. Menos a quantidade de movimento inicial te dá o impulso, né? Certo? Então, o impulso é igual à variação na quantidade de movimento. Se você encontrar a variação na quantidade de movimento, você tem o impulso. Às vezes você tem a massa e a velocidade, mas não tem a força. Se você viu a velocidade no início e no final, você consegue encontrar o impulso através da quantidade de movimento, tá? Olha aí, ó. A relação entre impulso e variação na quantidade de movimento tem aplicações em muitos acontecimentos do nosso cotidiano. Uma partida aí de tênis, né? A bolinha aí, tênis de mesa, claro, né? Borracha lisa ficam cada vez mais popular. Em geral, as borrachas de pino normalmente oferecem mais controle, mas menor variação de rotação. Por outro lado, borracha lisa tende a dar mais rotação e velocidade, mas com menos controle. Então, nós podemos utilizar a borracha para dar o controle e fazer um impulso melhor. Então, aqui está falando sobre as borrachas, né, utilizadas, no caso, nas raquetes, tá bom? Então, essas pessoas, por exemplo, que disputam esses torneios internacionais, Olimpíadas, é preciso que os países desenvolvam essas raquetes cada vez melhores. E aí entra a tecnologia, entra a física para analisar qual a melhor raquete. Então, tem um cara que é muito bom, mas também tem uma raquete que foi desenvolvida com essa ideia, né? Então, isso é que é importante. A física está relacionada aos esportes e os materiais. Qual material melhor para poder dar um impulso maior? Dando um impulso maior, eu faço com que a velocidade, que é a quantidade de movimento da bolinha parada na raquete, até chegar no meu oponente seja maior. Maior variação de quantidade de movimento, maior impulso. Então, melhor material para trabalhar. A física está em todos os dias, em todos os momentos. Aqui nós temos pessoal com carrinho, né? Ó, quanto mais tempo levamos para empurrar um carro, mesmo que não aumente a força aplicada, maior será o impulso sobre ele, né? Então você vai empurrando, só que é o que eu falei, existe um limite. Não é eterno isso aí o tempo todo, tá? Se só encosta a mão bem um segundo no carro aqui, chega um segundo e para, não vai dar impulso. É um pouco mais, alguns segundos, né? Mas não adianta ficar uma hora ali também empurrando, sair do lugar, não vai ter impulso, não vai aumentar o impulso por isso. Goleiros usam luvas que aumentam o tempo de interação entre as mãos e a bola, minimizando a força do impacto. Tanto o jogo de futebol, né, como o cricket. Aí você vê que isso aí vem na velocidade, esse tipo de luva. Também é desenvolvido as luvas baseado na ideia aí de amortecer o impacto, diminuir a velocidade, então diminuindo o impulso que você recebe quando vem nesse sentido, ok? Olha uma tirinha da Turma da Mônica. O Cebolinha caiu lá na árvore, depois veio a Magali lá no rio e o Cascão. Todos eles estavam tentando brincar com a Mônica, né? O brinquedo aí de levantar a força dela. Veio um, veio o outro, ela jogou isso muito longe, né? A força dela é grande. Mas, vamos colocar aqui, se imaginar que os três amigos da Mônica tivessem a seguinte massa: Cebolinha 43 kg, o Cascão 37 kg e a Magali 34 kg. E todos eles estivessem inicialmente em repouso, parado, no balanço, né? Aí a Mônica vai sentar e joga eles, porque a força é desproporcional. Mônica, ao sentar na gangorra, vai lançar os três amigos, um de cada vez, não é junto não, para o alto com força de mesmo valor. Sempre que ela senta, ela acaba tendo aquela força, não controla a mesma força. Vamos supor que Mônica usa a mesma força em todos os casos. E no lançamento, o tempo de interação entre cada uma das crianças e a gangorra seria de 0,09 segundos, que é o tempo que ela senta e vai até o chão, né? Do balanço da gangorra, certo? 0,09 segundo, 9 centésimos, quase 1/10. Exercício retirado aí de conexões com a física, né?
Qual dos amigos da Mônica, ao serem lançados, terá maior quantidade de movimento? A mesma força aplicada, uma massa diferente. E, olha bem, o impulso ele é determinado pelo tempo de interação da força aplicada. Em todos os casos, não houve mudança dessas duas grandezas físicas, o tempo aplicado e a força que foi aplicada pela Mônica, né? Portanto, a quantidade de movimento de cada criança será a mesma. Se a Mônica pudesse imprimir a gangorra uma força de valor equivalente a 2.000 newtons, né? Calcule a velocidade que cada criança irá adquirir. A questão, como elas têm massas diferentes, elas adquirem velocidade diferente. Essa que é a questão. A quantidade de movimento é a mesma, porque estão paradas e vão, só que podem ir com velocidade maior. E se adquirir velocidade maior, pode adquirir distância maior. Por isso que um caiu na árvore, lá na Cebolinha, a Magali no rio, o Cascão numa moita. Então, é porque mudou a velocidade. Mudando a velocidade, você pode ter distâncias diferentes. Mas a quantidade de movimento é igual ao impulso, né? E é força vezes tempo. Como no início as crianças estão em repouso, a quantidade inicial é zero. Massa vezes velocidade e quantidade de movimento. Como aqui está em repouso zero, no início todas elas estão zero. Quando a Mônica senta no balanço, é que ela aplica a força, o impulso, e aí a quantidade final é que vai estar relacionado aí, tá? Então, olha bem, 2.000 vezes 0,09 tem 180 kg por metro por segundo ao quadrado. Essa é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, como eu quero saber a velocidade de cada um e foi dada a massa, eu tenho a quantidade de movimento dividido pela massa. Agora vamos aplicar para cada um. Olha bem, essa é a quantidade final, né? 4.180 kg metro por segundo ao quadrado, mas a Magali tem 34 kg. Vamos ver qual a velocidade que ela adquiriu. 180 dividido por 34, opa, quantidade de movimento aqui, 180, ó. Certo? Então aqui, mas hoje tá que tá, hein? 180 dividido por 34, nós temos então 5,29 metros por segundo. 5,3 metros por segundo é a velocidade que a Magali alcançou, tá? Vamos ver agora em quilômetros por hora, para ter uma ideia mais ou menos, porque em metros por segundo a gente fica meio perdido, né? Então, aproximadamente 20 km por hora, 19 km por hora seria a velocidade aí aproximada da Magali, certo? O Cascão tem 37 kg, então massa maior deve ter uma velocidade menor, né? 180 dividido por 37, 4,86. Então, massa maior diminuiu a velocidade, ó. Então, a velocidade já foi para 17,5 km por hora, certo? E Cebolinha, massa maior ainda, diminui mais ainda a velocidade. Então, nós temos 4,19, transformando. Pessoal, isso aqui é porque a gente sabe que metro por segundo multiplica por 3,6 para transformar em quilômetros por hora, né? Já estão aí. Então, Cebolinha teve uma velocidade de 15,1 quilômetros por hora. Você viu que a velocidade ela variou porque variou a massa, mas a quantidade de movimento permaneceu a mesma quantidade de movimento durante todo o processo, tá? Então, olha bem, vimos que mesmo cada criança possuindo a mesma quantidade de movimento, não implicou em ter a mesma velocidade, porque as massas diferentes têm velocidade diferente. Quanto maior a massa, teremos menor velocidade. Cebolinha tem maior massa, a velocidade dele foi menor, certo? A Magali tem, então, maior massa, menor velocidade. Magali, menor massa, maior velocidade. De tal maneira que a quantidade de movimento é que foi a mesma, certo? Então, você pode ver que a explicação é bem tranquila sobre a quantidade de movimento, tá? Se fosse uma prancha,
ela se deslocaria visivelmente para trás. Olha que nós estamos falando sobre a questão de ser lançado ou não. Olha aí, ó. Então, como se trata de um navio de várias toneladas, falando do navio, o efeito da variação na quantidade de movimento sobre ele é imperceptível. Existe aí uma ideia de, no navio, né, está, no caso, tem um efeito qualquer, uma pessoa lançar alguma coisa dentro do navio, a prancha sim, no navio não, que é muito grande. Então, a quantidade de movimento está relacionada com a inércia, né, de cada corpo. O navio é muito grande, igual na Terra. Você lança as coisas, não tem efeito. Então, podemos escrever matematicamente a conservação da quantidade de movimento, de tal maneira que a quantidade de movimento, a variação dela é sempre igual a zero. QF menos QI é igual a zero, QF é igual a QI. Né? Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. A gente está falando sobre o navio e sobre a prancha, de tal maneira que dá um equilíbrio entre a variação de quantidade de movimento. Tá? Ok? Ó, um casal dançando uma pista de gelo, o homem possui massa de 80 kg e a mulher massa de 60 kg. Se no momento em que o homem soltar a mulher adquirir uma velocidade de 1 metro por segundo, e sabendo que os dois adquirem a mesma direção, mas sentidos opostos, qual a velocidade adquirida pela mulher? Como nós vimos aí sobre o navio, a prancha, que a variação da quantidade de momento é sempre igual a zero, para haver uma conservação de energia, então quer dizer que a quantidade de movimento do homem tem que ser igual ao da mulher, mesmo em sentidos opostos. A questão é que com a massa as velocidades variam, massas diferentes, velocidades diferentes, tá? De tal maneira que a quantidade final é igual à inicial, né? Então, no início, nós temos o quê? Massa do homem, 80 kg, massa da mulher, 60 kg. E a velocidade do homem aí foi 1 metro por segundo, né? Quantidade da mulher é igual à quantidade do homem, estão juntos, né? Então a massa da mulher vezes a velocidade dela é igual à massa do homem vezes a velocidade do homem quando eles se separam. E aí, a mulher tem uma massa de 60, o homem de 80, só que ele tem uma velocidade de 1. Então, nós temos a velocidade dela, como ela tem massa menor, ela vai ter velocidade maior. Então, a velocidade de 1,33 metros por segundo, pessoal, tá? Então, nós temos aqui, essa relação é muito importante aqui para você analisar, tá bom? 1,3 metros por segundo. Voltando aqui um pouquinho, aqui fala que a quantidade de movimento, podemos escrever que a quantidade de movimento com uma variação é sempre igual a zero, de tal maneira que a quantidade final inicial é zero, ou de dois corpos, sempre um igual a do outro, né? Então nós vimos aqui a questão da prancha. Olha aqui, ó. Se a pessoa andasse aqui sobre a prancha, ele moveria o pé, só que ele vai para frente e empurra a prancha para trás, certo? Agora, quando ele faz com a água, poderia fazer a quantidade de movimento do remo com a água. Ele empurra a água para trás, a água empurra o conjunto, que é a prancha e o cachorro e o homem para frente. De tal maneira que a quantidade de movimento é igual a zero, tá? A quantidade total no final, porque você precisa ter a conservação, são forças conservativas, nós já falamos aqui. Tá? No caso aqui do nosso navio, então qualquer movimento que você fizer aqui dentro, jogando, tiver, por exemplo, aquela partida de tênis que nós mostramos na aula fosse aqui. Quando você lançasse ou corresse no navio, lançasse, você não tem como mexer no navio, porque a quantidade de massa é enorme e é imperceptível a variação que você produz do navio. Então, aqui pelo navio, por exemplo, você não conseguiria fazer diferença nenhuma. Você pode correr, lançar, o que quiser dentro do navio, que você não faz uma variação no navio. Então, de tal maneira que ele é como o planeta Terra. O nosso planeta, pessoal, nós podemos andar, lançar as coisas que não faz diferença para o planeta, pela grande quantidade que nós temos
do planeta, né? A massa dele, a inércia dele é muito grande. Então, não altera. Mas coisas maiores, por exemplo, conseguem alterar sim. Por exemplo, na China foi construída ultimamente uma barragem, é a maior barragem do mundo, da usina hidrelétrica. Ela é maior do que Itaipu, só que eles não conseguem gerar com a eficiência da Itaipu, lá no Rio Amarelo, na China, e Itaipu aqui no Rio Paraná, né, indo para ali na divisa de Argentina e Paraguai, lá em Iguaçu, né? A questão é que a Itaipu ainda tem uma quantidade de geração de energia gerada muito maior do que a da China. A China tem uma capacidade de geração instalada, mas não consegue gerar como Itaipu, né? Mas é a maior usina. E a quantidade de água lá, a represa, foi enorme. E como está num dos lados do planeta, se não está no Equador, né? E a Itaipu está do outro lado, na verdade, só que a quantidade de água lá é enorme. A Itaipu não tem a quantidade de água dessa armazenada. E essa quantidade, segundo os cientistas estão estudando e tudo, está tendo uma variação na rotação da Terra. Pequena, muito pequena, mas eles sentiram uma variação na rotação, porque a Terra não gira só em rotação, mas também em inclinação. Tem vários, são 43 movimentos, né? Porque concentrou uma grande massa num ponto que não tinha. Isso pode, mais tarde, criar um movimento um pouquinho diferente com o planeta Terra, por causa da concentração de massa de água num único lugar que foi colocado e em um dos hemisférios, né, que não tinha antes, certo? Assim como nós temos também no Oceano Pacífico, né? Nós temos uma quantidade enorme, não no Índico, desculpa, não passei no Índico, tem uma quantidade chega a 100 metros abaixo, o mar está a 100 metros abaixo do nível do mar. Então ele faz uma depressão, porque tem ali umas placas tectônicas e uma grande pressão que faz, que diminui a gravidade naquele ponto e tem uma depressão. Vocês podem procurar depois no Google aí e ver, é muito interessante isso aí. Então, a quantidade de movimento em corpos muito grandes e outros pequenos, eles não têm diferença. O impulso também não provoca. Então, você não vai conseguir empurrar a Terra, todas as pessoas andando, você empurraria a Terra para trás e te empurra para frente. Na verdade, ela só te empurra para frente. O empurrar para trás não acontece, a Terra não gira, como gira um hamster, por exemplo, uma bolinha, né, dentro de um brinquedo daquele, por exemplo, que ele faz a roda girar. A gente não consegue fazer a Terra girar só porque estão movimentando. E também no planeta tem gente movimentando para todos os lados ao mesmo tempo. Mas mesmo se todos movimentassem no mesmo sentido, não seria suficiente por causa da quantidade que nós temos do planeta Terra, é muito grande. A inércia dele. Inércia é a relação da massa e a força que você precisa para transformar a mudança de estado. Então, em relação a nós, a Terra está parada, se ela tiver, para você andar e empurrar ela para trás, não é suficiente para fazer ela movimentar. Se você estivesse em cima de uma bola enorme aí, você vai girando, né, troncos, por exemplo, as pessoas dentro d'água, nos Estados Unidos tem muitos que pegam o tronco e saem remando, né? Tem até esporte, de você ficar, o tronco rola, eles ficam lutando no tronco e consegue se equilibrar. Você balança o pé, ele gira para lá, gira para cá. Não é possível fazer isso com a Terra, por causa da inércia, né? E a quantidade de movimento, a variação dela, está relacionada com o impulso. Impulso é variação de quantidade de movimento. Não esqueçam disso, tá bom? Então, pessoal, lembrando, né, que a nossa aula continua. Tá bom?